Bom dia. Fazer uma pausa em Números. Eu vou pregar sobre um texto hoje à noite, para falar de ressurreição. E vou usar o mesmo texto, agora pela manhã, para abordar um outro aspecto, que não tem nada a ver com ressurreição, mas acho que é um bom desenvolvimento, ou uma lição paralela. Lá em Mateus 22, versículo 23 em diante, diz assim, Mateus 22, 23 em diante. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição. E lhe perguntaram: mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem se casam em casamento, nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aprender um pouquinho dela. Não vamos para o assunto principal, mas deixamos para outra pregação, mas uma consequência dessa história. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos de antemão pelo que vamos aprender. Amém. Então, aqui eram autoridades religiosas, homens que faziam parte do Sinédrio, que era o grupo religioso dos judeus, e formavam um grupo muito forte. Inclusive, muitos sacerdotes eram saduceus, eram influentes, muitos deles ricos, não criam na ressurreição, nem espíritos, nem anjos. Achavam que a morte encerrava tudo. E foram muito hostis a Cristo, como veremos à noite. E Jesus, antes de responder a pergunta diretamente, ele declara aqui numa frase: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, a pergunta que eles estavam fazendo era a consequência de um erro básico, o desconhecimento das Escrituras, não encarar com seriedade e nem do poder de Deus, que é o que nós vamos ver à noite. Eu quero ver agora um detalhe disto. A coragem de Jesus, a ousadia dele, ao denunciar na cara, que essa é a expressão melhor para se usar mesmo, pela forma como Jesus fez aqui, no rosto, denunciou os fariseus. Uma das piores coisas que alguém pode ouvir, acho que você vai concordar comigo, é assim: você está errado. É ruim. Já se inventou? Alguém dizer no seu rosto assim: você está errado. Pode ser mulher, marido, filho é pior ainda, que, óbvio, pai que tem mais direito de dizer, pelo menos tinha, mãe, mas não interessa. Professor tem direito também, claro, nos corrige o tempo todo, né? Mas não interessa. Ainda mais em público.
alguém dizer assim, você está errado, isso dá briga, muitas vezes, e já impede uma discussão mais calma, mais tranquila, mais racional. Se eu estou errado, fecha. Muitas vezes. O pior é quando se trata de uma área em que o outro é autoridade. Então você vai dizer para um médico que o diagnóstico dele está errado. E que o engenheiro construiu mal aquela obra ou qualquer coisa ligada com a especialidade do outro. Os homens eram autoridades religiosas, faziam parte do sinédrio, como eu disse, tinham um poder grande. E Jesus olha no rosto deles e diz que eles estavam errados. E ainda explica em que 2 pontos, não era numa correção não, era em 2, como vamos ver depois. Na realidade, ele correu um risco muito grande de despertar a ira daqueles homens muito poderosos na sociedade dos judeus na época. Ele correu o risco. E, na realidade, despertou muita raiva deles, muita oposição. Poucos dias depois do ocorrido aqui, o sinédrio do qual eles faziam parte, como já disse, resolveu matar Jesus. Não vou dizer que foi por isto, especificamente, mas é claro que ele suscitou, de fato, uma oposição que já havia, mas com certeza piorou tudo. Entre o grupo de religiosos que prendeu Pedro e João, como vamos ver assim que retomar Atos, que hoje eu não vou tratar também, à noite, mas no grupo de religiosos que prendeu Pedro e João, estavam lá os saduceus. Então, eram oposição, eram fortes, mas Jesus não hesitou em denunciar o erro deles. O poder intimidador do mundo em que nós vivemos é muito grande. Intimidador contra o crente, claro. E quantas vezes Jesus disse que nós não somos deste mundo, somos como peixe fora d'água aqui, e nós não somos daqui, somos do alto. Ele não era deste mundo, ele próprio, e nós como ele. Vários tipos de advertência e reconhecimento que o mundo é contra nós. Nós somos muitas vezes lentos em perceber isso e estranhamos isso, ou talvez não gostamos desta realidade, que gostaríamos de ser mais bem aceitos, de não ser tão alijados e tão mal considerados, pelo menos o crente fiel. Mas o fato é que o mundo expõe um poder forte, muitas vezes, nem sempre, mas forte, apavorante, às vezes armado, que não tem sido o nosso caso, numa perseguição implacável como existe hoje em alguns lugares do mundo, na época do Novo Testamento, vemos claramente isso, vamos já começar lá a ver em Atos, a perseguição era algo muito forte. Mas pode ser que é o nosso caso, na nossa experiência atual, isso muda muito, um poder sutil de deboches, de ameaças, às vezes veladas, às vezes explícitas, uma espécie de uma retaliação, ou de um tipo de oposição que constrange. Muitas vezes nós não sentimos isso que eu estou dizendo aqui, porque nós não nos colocamos como deveríamos. No momento em que o crente se coloca nas cores que ele tem,
e começa a dizer coisas coerentes com o que ele crê, de fato, e ele fala das coisas do alto como sendo as coisas mais importantes para ele, no momento em que o crente se mostra como um crente de fato e como alguém que leva muito a sério as coisas de Deus, este tipo de reação do mundo é imediato. Eu sei que corro o risco de estar falando aqui e você pensar, eu não vejo essa oposição toda. Eu não vejo isso no mundo que o pastor tanto fala lá. Primeiro, não sou eu que falo, é a Bíblia que diz. Segundo, por que você não vê? Por que não é a sua experiência? Agora, sim, pode ser que você lida muito mais com crentes no seu contexto, de seu trabalho, de sua família. Pode ser. Eu não vou aqui examinar cada motivo. Eu estou só observando. Lembre-se disso. E confira. Na hora que o crente se mostra crente, mesmo fiel, corajoso em assumir que é, e não só dizer, mas agir como, rapidamente as cores do mundo com relação a esse crente vão mudar, o comportamento, as atitudes, pode ir atrás, não escapa. Agora, isso não tem muito a ver em chegar e dizer, hoje em dia, né? Eu sou evangélico, porque a chance do outro dizer lá, eu também sou, amém, irmão? É altíssima, eu sei disso. Mas se você está dizendo que é evangélico e está comprando alguma coisa, ou fazendo um tipo de transação, e o outro também diz que é evangélico, a igreja tal, conheço, fulano, tá. Na hora que diz assim, vamos fazer isso aqui, não, isso aqui está errado. Isso aqui não é de crente, né? Já começa a mudar. Muito bem. O fato é que denunciar o erro e exibir a verdade exige muita coragem. E às vezes não é nem denunciar o erro que é mais forte, mas é um amigo chegar e dizer numa roda de colegas, todo mundo ali rindo numa boa, colegas de escola, faculdade e tal, não, eu não vou beber não. Mas a Bíblia não proíbe um pouquinho de vinho e tal, não, eu prefiro não beber, eu posso me viciar. Porque todo alcoólatra hoje, no mundo, um dia não foi. Ele não nasceu alcoólatra, ok? Alguém algum dia provou e tornou-se um. Eu não quero correr esse risco. Não é que é proibido eu tomar um gole de álcool de alguma coisa. Não. E tem um aspecto também, que o álcool muitas vezes está associado com outro tipo de coisa que eu não quero dar. A essas alturas, ele já é olhado como um bicho muito esquisito. Pelos meus amigos que estavam ali, batendo papo, rindo e tal. Se ele fala mais, quanto mais ele fala, mais ele está afundando. No conceito dos outros. Sabiam que ele era crente, não tem problema nenhum, é evangélico. A crente hoje, é preciso ter coragem para dizer que é crente. É evangélico, todo mundo diz que é. E eu tenho dito várias vezes, diga que é crente em Jesus Cristo, não diga que é evangélico, não. Diga que é crente em Jesus Cristo. Se você realmente está convicto que nasceu de novo em Jesus Cristo, diga, eu sou crente em Jesus Cristo. Evangélico não quer dizer nada, aliás, quer dizer, talvez, o que você não quer significar. Eu insisto que os membros desta igreja se identifiquem como crentes em Jesus Cristo. Rapaz, eu não vou sonegar esse negócio, não. Essa nota aí, pela metade, eu não vou sonegar, não, porque eu sou crente, a palavra de Deus diz que é sim, sim, não, não.
que a gente deve ter cuidado com balança enganosa, entendeu? E eu não vou fazer essa transação como você quer que eu faça, não. Já ficou ruim. Pode ser uma televisão, pode ser um terreno, pode ser uma casa, pode ser um negócio grande, pequeno. Não vou fazer. E não precisa nem dizer, você está errado. Nem precisa, né? Porque é óbvio. Mas é coragem de dizer, não vou fazer. Por quê? Não, porque a resposta você fica miando. Não precisa miar, deixa eu miar para os gatos. Diga, eu não vou fazer isso aqui, porque eu não creio que é coerente com o andar de um crente que eu sou um. Não, eu acho melhor não aceitar esse emprego, não, meu bem. Mas fulano, você não ficou... Não, vamos procurar mais um pouquinho, porque esse emprego é domingo. Que estão me oferecendo, domingo eu não vou ficar sem a igreja, não. Bem, pode ser numa exceção, por um tempo e tal, mas eu não acho simpático de jeito nenhum. Uma atividade financeira para eu ganhar minha renda do nosso lar, dos nossos filhos, domingo. Queria não. Vou orar a Deus que me ofereça outra atividade, isso aqui eu não quero não. Firme. Quer um modelo de coragem para lhe incentivar? Jesus Cristo. Muito corajoso. Muito. Agora, irmãos, esse é um lado da moeda. Eu sei disto. Tem o outro lado da moeda, que é sabedoria para saber o momento certo de se posicionar assim, a forma correta, o jeito de falar. Isso é muito importante. Eu sei disso. Inclusive, eu vou ler algumas passagens que mostram que palavras duras dão problema. Geralmente dão problema. Então, o que eu vou dizer aqui parece uma contradição do que eu estava dizendo até aqui, que obviamente não é contradição. Como eu disse, uma moeda não se contradiz porque tem uma face diferente da outra. É a mesma moeda e está valendo. Mas a questão de equilíbrio e de conscientização, melhor dizendo, do que nós devemos fazer e buscar sabedoria diante de Deus. Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Se você já está pensando em Jesus Cristo, que teve uma palavra dura aqui, suscitou ira, você está correto, porque ele fez isso. 25:15. Vou já comentar por que ele fez isso e como. A longanimidade, ou a paciência, né, persuade o príncipe, e a língua branda esmaga ossos, mostrando que tem, obviamente, muito poder. Ainda versículo 11 e 12 deste capítulo, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Provérbios 16:23. O coração do sábio é mestre de sua boca, e aumenta a persuasão nos seus lábios. Todas essas passagens indicam a importância de palavras corretas, ditas a seu tempo, ditas com cuidado, ditas com jeito. Paulo sabia ser muito jeitoso no trato
com as pessoas, especialmente quando falava do Evangelho, 1 Coríntios 9, 22, quando ele diz, eu me fiz tudo para com todos, para que, por todos os meios, eu venha salvar alguns. Antes ele tinha dito que para o judeu ele se fazia como judeu, para o gentio, que não estava debaixo da lei, como se ele também não estivesse, embora estivesse debaixo da lei de Cristo. Então ele mostrava uma forma de agir, uma estratégia muito sábia, muito cuidadosa, certamente na argumentação que ele fazia com o judeu. Ele procedia de uma maneira diferente na argumentação com o não-judeu, mostrando ângulos, obviamente, positivos dos dois lados, procurando se identificar com um ou com o outro em coisas verídicas, e toda uma estratégia que ele tinha para, de alguma maneira, alcançar a salvação deles. A questão é que há momentos em que a sabedoria manda ser duro. Então não quer dizer que porque as palavras devem ser cuidadosas, que nunca se deve usar uma palavra dura, porque aquela palavra dura pode estar sendo usada com cuidado. O fato de ser uma palavra dura e uma acusação séria não significa obrigatoriamente que foi feito sem cuidado, sem pensar, de uma maneira explosiva, de uma maneira irresponsável, de uma maneira agressiva. Não. Muitas vezes é, mas não quer dizer que é sempre. Então, uma palavra pode ser colocada com muita dureza, mas de uma maneira altamente pensada, ou pelo menos apropriada. Alguém vai ousar dizer que Jesus errou ao dizer para aqueles saduceus, vocês estão errados, irão dar 2 motivos, ele suscitou a ira daqueles camaradas. Claro! Alguém vai ousar dizer que ele errou? Não. Então é óbvio que há momentos em que nós devemos ser ou duros, ou firmes, ou inflexíveis. A inflexibilidade não significa uma intransigência orgulhosa, arrogante. Não. Muitas vezes é, mas às vezes não é. Pastor, como é que eu vou saber? Você acha que eu sei? Às vezes que eu acertei, eu posso lhe garantir que eu estava orientado pelo Espírito Santo de Deus, que me deu sabedoria, e às vezes que eu errei, muitas, não estava. E vamos tocando. E é o que você deve fazer, buscar o Espírito Santo de Deus, você que é crente, pedindo sabedoria. Mas de uma maneira consciente, e sabendo que vai ter hora de você ser extremamente maleável. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tem passagens mais doces do que essa? Mais agradáveis do que essas? E podia ter 50 fariseus ali, saduceus, o que fosse, ele teria dito do mesmo jeito. Mas ele foi duríssimo com os fariseus em Mateus 23, logo depois disso aqui. E foi duro com os saduceus, porque tinha a hora de ser, tinha a necessidade de ser. Então era só Jesus que tinha necessidade de ser duro, às vezes. Paulo foi duro muitas vezes também. E ele próprio, como eu já disse, muito maleável. Paulo uma vez diz uma coisa para o sumo sacerdote, o que aconteceu com Paulo? Mandaram dar um tapa em Paulo. Que ele foi duro demais, ele disse, eu não sabia que ele era sumo sacerdote, que é até uma passagem difícil, porque Paulo não sabia, talvez não tivesse visto direito, não sei, é uma passagem difícil aquela, mas o fato é que ele entrou demais. Pedro foi repreendido por Paulo, não foi? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Então nós vamos errar muitas vezes, não tem dúvida, mas o que eu gostaria então, como o meu objetivo aqui é dizer, primeiro, para você denunciar o erro,
Tem a hora de denunciar e é difícil e precisa coragem. Ao mesmo tempo, peça a Deus sabedoria para saber quando fazer, como fazer. Será mais sábio, numa roda que você vê um crente errando, feio, talvez entre descrentes, não sei, estou imaginando, será mais sábio chamar o irmão à parte? Dizer, rapaz, isso aqui não está certo. Ou será mais sábio para ele aprender uma bela lição de testemunho e de coragem na frente de todos? Irmão, que é isso? Temos aqui 8 colegas aqui, você, crente em Jesus Cristo, como eu sou também, fazendo uma coisa, não faço isso não. Como é que fica o nome do nosso Salvador? É sábio isso? Não sei. E nem vai ter uma tabela, creio eu, para dizer que é, que não é, que é, que é, que é, que não é. Pega um livrinho, vê se é, entra no WhatsApp para ver se tem alguma dica. Só vejo uma maneira, estar consciente de que precisa ter coragem para se posicionar como crente, denunciar erros quando devem ser denunciados, calar quando é para calar, mas precisa agir de uma maneira consciente e conversando com Deus, pedindo a Deus orientações, dizendo, eu quero ser útil, porque, irmãos, é muito fácil. Crentezinho acordar ali e ficar o dia todinho ali, low profile, como chama no inglês lá, em fogo brando, né? Ali quietinho, sou evangélico. Não preste atenção a dizer, sou evangélico. Que o outro vai dizer, amém. Bom demais. De todinho dizendo, sou evangélico e vindo, amém. Nunca vai ouvir. Hoje em dia você não vai ouvir nunca. Evangélico? Ixi. Seguidor de Jesus Cristo, né? Contra católico, né? Como 50 anos atrás, alguém dizer que era crente, chamado de bode. No interior do Ceará era chamado de bode. Era ridicularizado, jogava pedra às vezes, não é que tinha apedrejamento, não, mas aconteceu, eu conheci missionários que passavam e xingavam ele, jogavam umas pedrazinhas neles, e hostilidade mesmo, e padres que iam lá ao redor na hora do culto, com muitos fiéis da igreja católica, para encerrar o culto, ou ficar gritando. Há poucas décadas aqui no Ceará, ou em qualquer lugar desse Brasil aqui, oposição direta, porque era crente em Jesus Cristo. Mudou completamente, hoje, completamente. Então, você vê, um comportamento naquela época já não seria idêntico a um de hoje, porque mudaram as coisas. Como fazer? Peça sabedoria, mas sempre com o objetivo, eu quero ser útil, Senhor. Eu quero ser útil à tua causa. Porque, como já falei, acordar, passar o dia todinho e dormir, só dizendo que é evangélico, quando chegar a hora, e ouvir amém do lado de lá, e tudo bem, tudo maravilha, e na hora de dizer uma coisa, não, eu não vou dizer isso aqui, o outro que diga, eu não vou dizer isso aqui, eu não vou magoar o irmão, hoje tudo é magoa o outro, porque ofende o outro, não pode dizer isso, não pode dizer aquilo, tudo é hipersensível. Então, facilmente o crente se vê ali encolhido, não está pecando, não está dizendo nome feio, não está bebendo por aí, não está cometendo mau testemunho, não, é uma vidinha normal. Mas essa vidinha normal, insossa, é o que Cristo quer de você, no mundo que é para ser uma guerra de Deus contra o mal, em que a carne guerreia contra o espírito, nós dentro temos guerra aqui, é guerra fora, guerra de todo jeito, e você quer viver como se estivesse tudo em paz. Não, mas tem meus negócios, né? Eu vou lá
eu vou lá arriscar, chatear o meu cliente, o meu professor, meu chefe? Fica aí o desafio. Ser um crente fiel, útil, no trabalho, como soldado de Cristo, não é fácil. E o contrário, hoje em dia, nesse contexto, é facílimo. Facílimo. Tão fácil que as palavras de Jesus e do Evangelho parecem até fora da realidade. Acho que Jesus não entendia muito do mundo, não. O mundo vos odeia. Eu não conheço esse ódio. Vocês vão ser perseguidos. Paulo diz, eu não conheço essa perseguição. Tem alguma coisa esquisita com Paulo. Não é com Paulo, não. É com a Bíblia. Não. É com o mundo. Também não. O mundo é inimigozão. Está lá. Não tem jeito. Se você acha que o mundo não é seu inimigo, você não está entendendo a sua posição como crente. Ah, mas vai ao casado. Jesus não teria aberto a boca. Isso vai complicar para mim. Eu vou dizer que os homens erraram na cara deles. Isso vai complicar para mim. Como é que fica? Pouco de depois ele estava morto. Morto. Julgado pelo Sinédrio. E por Pilatos e os outros que já era parte de Roma. Mas seja como for, não vai dar bem para mim, não. Deu péssimo. No sentido em que você talvez se preocupe. Péssimo. Fazer maus relacionamentos aqui, ali. Agora, se olhar para cima, deu perfeito para Jesus Cristo. Espetáculo. Uma posição tremenda, ferrenha, acabou na cruz. Exatamente o que ele veio fazer aqui. Exatamente o que ele queria. Teve momentos de angústia, se possível, passa de esse cálice como o homem que ele era, angustioso, tudo isto. Mas deu perfeito. No fim, ele viu o trabalho penoso da alma dele e ficou satisfeito. Mas, depois de passar, é fácil dizer. Então, se você está disposto a enfrentar oposição, até sofrimento, assuma. Converse com Deus. Se não tem coragem, não, diga para ele, peça coragem. Seja um crente com mais sal, com mais gosto. Já basta. Coisa chata é comida sem sal. E será que você está sendo sem sal para Jesus Cristo? Insosso. Entra dia, sai dia, entra dia, semana e sai semana, entra mês e sai mês, e você não faz diferença nenhuma na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, nada, porque fica quietinho lá, que não quer ofender ninguém. Ofenda com o Evangelho e com a sabedoria do Espírito Santo. Se precisar ofender, ofenda. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a sermos soldados mais efetivos, servos de dar mais gosto a Ti, e muita sabedoria do Teu Espírito Santo, sem nunca deixar o amor de lado. E o amor é aquele que leva a Cristo, mesmo que precisa ser denunciado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém.